Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Hoje a nossa palavra tem a ver com o Evangelho, hoje a nossa palavra tem a ver com amor, hoje a nossa palavra tem a ver com simplicidade. O nome da nossa palavra de hoje é Evangelho Simples, então vamos para o vídeo. Bem, gente, hoje a ideia da palavra, hoje a ideia do que eu queria trazer para vocês é a respeito de Evangelho Simples e por que eu sinto Deus ministrando isso no meu coração, por que eu sinto em ministrar para nós hoje essa palavra. Porque eu entendo que a gente precisa fazer um exercício constante na nossa vida cristã de se aprofundar na palavra, de ir fundo na palavra, mas de alguma forma sempre voltar às bases, voltar àquilo que é simples na palavra, para que a gente tenha essas bases e nunca perca isso. Porque eu acho que às vezes quando a gente se aprofunda demais em alguma coisa, a gente perde o começo. A gente se afasta daquilo aonde a gente começou. E o evangelho ele pode acabar se tornando algo perigoso se a gente perde as bases do nosso evangelho. Se aprofundando, a gente pode acabar aí num caminho onde a gente discute só teologia, só discute teologia, e nada disso é prático, nada disso é base na nossa vida. Então, a palavra de hoje ela vem nesse intuito da gente pensar um pouco também na simplicidade do Evangelho, naquilo que é a base do Evangelho para nós. Talvez não algo tão simples, mas algo muito básico para nós no Evangelho. Hoje nós vamos falar a respeito do que Deus fala sobre esse Evangelho simples, que Jesus fala sobre esse amor. Tá bem? E eu gostaria então que você me acompanhasse, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 34 ao 40. Não é muito longo, mas é da onde a gente vai sair com a nossa base para começar a nossa conversa hoje, a nossa discussão sobre a palavra, tá bem? Na minha Bíblia diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, então isso aqui é quando Jesus ele resume a Bíblia em dois mandamentos, ele resume tudo que a gente tem de lei, tudo que a gente tem de profético, de mover de Deus, ele resume em dois mandamentos. E bem, para a gente entender, vamos entender o que estava acontecendo aqui com Jesus, o que estava acontecendo na volta de Jesus aqui, para a gente entender aquilo que o nosso Deus, o nosso irmão mais velho estava querendo falar para nós aqui. Jesus já vem de uma sequência ali, se você pegar o capítulo 22 de Mateus, ele vem de uma sequência onde pessoas religiosas estão questionando Jesus a respeito de leis, de consequências da vida, e estão questionando sem entender de verdade a fundo o que Deus fala, por que o Evangelho existe, por que a nossa vida com Deus é tão importante. Então ali ele tem a questão do tributo, que é quando os fariseus vêm e perguntam para Jesus e dizem assim: a gente deve ou não pagar tributo a Roma? E a intenção deles ali era fazer essa discussão mundana virar uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus dissesse: nós temos que pagar imposto aos romanos, então ali o povo provavelmente ia se revoltar contra Jesus. Já se Jesus dissesse: não, nós não devemos pagar os impostos aos romanos, ele diria, então os romanos prenderiam a Jesus por estar incitando o povo contra o governo de Roma. E aí eles fazem essa pergunta e Jesus responde de uma maneira dizendo para eles: gente, vocês estão pensando muito terrenalmente. Deem a César o que é de César, então paguem o imposto se vocês têm que pagar o imposto, e deem a Deus o que é de Deus, porque Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com coisas mais profundas. O Evangelho não é esse.
Jesus responde para eles. E eles ficam sem resposta. E aí vem os saduceus e vem com a discussão deles a respeito da ressurreição, e eles propõem que uma mulher era casada com um irmão, e aí esse irmão morre, e todos os outros irmãos acabam casando com ela para dar descendência àquele irmão, e ela não tem nenhum filho. E aí eles vêm perguntar, então, de quem que essa mulher vai ser esposa no céu, se ela casou com todos eles? Porque eles querem questionar a ressurreição. E outra vez Jesus diz assim, gente, essa lei ela só existe de que a mulher case com o irmão para dar descendência por causa da maldade de vocês, porque vocês pensam desse jeito, mas no céu a coisa não vai funcionar desse jeito. Vocês estão pensando muito terrenalmente. E Jesus de novo dá uma resposta para eles ali que deixa eles sem ter o que falar, e de novo Jesus diz, vocês estão pensando demais na maneira dessa vida carnal, vocês não estão pensando na vida espiritual. E aí aqui então os fariseus apresentam essa questão de qual é o grande mandamento, né, para Jesus, também tentando fazer uma armadilha para Jesus. O que de fato perguntou esse fariseu para Jesus? Quando ele diz assim, qual o grande mandamento, ele não está perguntando a respeito dos 10 mandamentos, ele não está perguntando a respeito do mandamento de Deus de verdade, ele está perguntando qual a lei mais importante que nós temos. E isso, na verdade, era uma pergunta muito capciosa, porque os judeus eles tinham, creio que até hoje tem, muitas leis dentro do que é a vida como judeu. Eles têm, a própria Bíblia, ela tem todo o Pentateuco, uma parte do Pentateuco, ela é dos 5 primeiros livros da Bíblia, ela é histórica, ela conta histórias, mas a grande maioria do conteúdo do Pentateuco são leis. São as leis que Moisés deixou para o povo, as leis que Deus ministrou a respeito de cada área da vida, porque Deus falou como se portar em todas as áreas da vida. Então, existe uma lei moral de como se relacionar com os outros, existe uma lei cerimonial de como se relacionar com Deus, existe um código civil que Deus passa através da lei. Tudo isso existe. Então, além disso tudo, os judeus, com medo de não poder cumprir essa lei, eles fizeram mais leis que garantissem que eles cumprissem essas leis, né? E aí fazendo isso, eles tinham muitas leis. E quando eles perguntam então para Jesus por que qual lei é mais importante, qual mandamento é mais importante, eles queriam então aí fazer uma armadilha, né, para Jesus aí, e fazer Jesus escolher uma lei e dizer, não, essa lei ela é fundamental, essa outra lei ela é fundamental, e aí eles entrarem em discussões com Jesus para tentar ganhar de Jesus. E Jesus proporciona uma quebra de novo naquela linha de pensamento deles. Jesus surpreende a todos, na verdade, ali, né? Porque o fariseu, quando ele faz essa pergunta, ele esperava uma discussão teológica, alguma coisa do tipo calvinistas versus arminianos, alguma coisa assim, onde você pega uma parte da Bíblia, mas fulano diz isso, mas ciclano diz aquilo, e em tal momento, e a interpretação e não sei o quê, e Jesus dá uma resposta que não tem interpretação. Jesus dá uma resposta que ela é mais profunda do que a própria lei, que ela não é questionável na própria lei, porque ela é base da lei. Jesus lança um fundamento que até então eles estavam ignorando, na verdade, que nos outros momentos eles ignoravam também. Eles estavam tentando ter uma discussão terrenal, carnal, e Jesus vai a fundo e propõe o espiritual profundo que Deus tinha proposto quando ele fez a lei. Ou seja, Jesus está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que a lei de Deus ela foi baseada nisso. Ou seja, quando Deus manda na lei, quando Deus dá toda a lei cerimonial de como o sacerdote tem que se comportar, de como se tem que comportar diante da presença de Deus, de como, ou seja, quando ele diz assim, ama teu Deus, assim, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo,
cuidem com como vocês vão se relacionar com Deus, para que isso reflita o amor que vocês têm por Deus. Quando ele diz não matarás, não adulterarás, quando ele dá todo um código moral, quando ele propõe leis que cuidem da sociedade judaica, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: cuidem com essas coisas para que isso reflita o amor que vocês têm uns pelos outros, porque isso é importante no Evangelho. Então, Jesus está dizendo o quê? Que essa é a base de toda a lei. Ele está dizendo, desde o momento que a lei foi lançada, ela foi lançada com esse propósito. E não o de discutir, como vocês estão tentando fazer, e encontrar contradição no meu discurso ou na própria lei. E ele ainda amarra tudo isso dizendo que toda a lei e os profetas dependem disso. Ou seja, o que ele quer dizer? Que não importa quanta lei eles sigam, que não importa quanta profecia eles tenham, quanto mover espiritual exista, nós não vamos ser seguidores de Deus se a gente não cumprir esses 2 mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Jesus coloca esse fundamento. E outra vez ele cala aí os fariseus. Então Jesus cala os fariseus, mas ele não cala os fariseus simplesmente no intuito de ganhar essa discussão. Jesus não fazia isso. Jesus ele não fala as coisas só para ganhar discussões. E Jesus, quando ele fala as coisas, é porque elas são verdades. E com essas verdades ele fundamenta o Evangelho. E aí quando ele fala isso, então, é porque isso é verdade. E o nosso Deus ali, Jesus, ele nos dá isso, ele dá uma ênfase muito séria nisso. Quando no versículo 40 ali, ele vai dizer que toda a lei e os profetas dependem disso. Ou seja, que o Evangelho só existe se o amor dessa forma existir. Ele fala isso porque isso é importante, ok? Então, tudo isso foi a introdução para mim dizer que eu quero quebrar esses 2 mandamentos em 3 partes para que a gente possa entender mais profundamente o que Jesus está nos dizendo aqui. Eu vou seguir em 3 direções diferentes, porque Jesus dá 3 direções de amor aí. Ele coloca 3 sentidos diferentes no amor e eu quero ver esses 3 sentidos com você, tá bem? O primeiro sentido que a gente vai ver que Deus dá para o amor é amar a Deus. Jesus fala em amar a Deus. Aí no versículo 37 ele vai dizer assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele coloca então que nós precisamos amar a Deus da forma mais profunda que existe no nosso ser. E é interessante, porque Jesus fala isso? Bom, Jesus fala isso porque o nosso relacionamento com Deus é a nossa primeira experiência com amor. Tá? Deus é amor, e sem Deus não existe amor. Lá em 1 João 4, do 7 e 8 vai dizer isso, vai dizer exatamente isso. Que quem ama está com Deus e quem não ama não está com Deus, porque não existe amor se Deus não estiver. Então quer dizer, se Deus não participar, não existe amor. Então nós não conhecemos o amor se nós não conhecemos a Deus. E é por essa distorção de entendimento, na verdade, que a gente vê tantas distorções de amor. A gente ouve pessoas dizendo, por exemplo, que mataram por amor, que tem ciúmes por amor, pessoas que têm atitudes estranhas por amor, porque nós, na verdade, só conhecemos amor quando nós nos relacionamos com Deus. E quando a gente não se relaciona com Deus, então isso que a gente chama de amor é qualquer algum outro sentimento distorcido que a gente entendeu errado. O amor, de verdade, ele não nasce conosco. Tá? Ele é gerado em nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus vivendo na gente. Então quando o Espírito Santo vem viver na gente, quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, então o amor é gerado em nós. Ou seja, o amor ele é emulado. Emular é copiar alguma coisa. E por que eu estou usando o termo emulado? Porque na informática o termo emular quer dizer quando um programa que é feito especificamente para uma plataforma,
ele é rodado em uma outra plataforma. Então quer dizer o quê? Um tempo atrás eu queria jogar uns joguinhos antigos que eu jogava na minha infância. Aí eu queria jogar joguinhos de Super Nintendo, jogos de PlayStation. E eu fui procurar na internet sites que faziam isso, que emulavam esses jogos. E era como se eu estivesse jogando no Super Nintendo, como se eu estivesse jogando no PlayStation, mas eu não estava jogando naquela plataforma, eu estava jogando em outra plataforma que imitava aquilo, tá? Então, da mesma forma, o amor funciona com nós. Nós não temos o amor em nós mesmos por nós mesmos. Nós temos o amor porque a gente emula o amor, porque nós nos relacionamos com Deus, aprendemos a amar e aí nós imitamos o amor de Deus. Então é assim que funciona o amor em nós. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a amar. E é dessa forma que nós podemos corresponder ao amor que Ele nos dá. E isso é possível. Lá em 1 Coríntios 2:9, nós vamos ver o Paulo falar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse amor aí é ágape. Do mesmo jeito que lá em João 3:16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor também é ágape. Quer dizer, o amor que Deus nos dá, quando a gente recebe ele, a gente tem condições de corresponder, mas somente quando Deus nos ama. Aí a gente pode corresponder com o mesmo amor que a gente aprendeu com Ele. E nesse momento que a gente corresponde a esse amor desse jeito, então nós somos completos. Porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para viver essa relação de amor. E lá em Efésios 1:4 ou 6 vai dizer exatamente isso. Vai dizer exatamente isso. Que nós somos criados para louvor da glória de Deus em amor. Então, na verdade, nós somos uma criação de Deus para viver em amor com Ele e viver nessa relação de amor com Ele. Então, aí nós somos completos. Então, Jesus aqui, quando Ele lança o primeiro mandamento, Ele diz assim, Jesus está dizendo que nós precisamos aprender a amar e corresponder ao amor de Deus. Então, Ele lança esse primeiro fundamento para o Evangelho, dizendo, é necessário aprender a amar para corresponder esse amor. E aí a gente começa essa caminhada dentro do amor. A segunda parte, então, disso, a segunda parte do que Jesus está falando é o amor a si mesmo. Por que o amor a si mesmo? Porque no versículo 39, Jesus vai dizer, e o segundo é semelhante a ele, ao primeiro mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E às vezes a gente olha e a gente dá ênfase somente no fato de amar o próximo, tá? Mas aqui existe um condicionante de como amar esse próximo, como a si mesmo, ou seja, a gente precisa amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, tá? E talvez você pense que aqui nesse momento eu vou falar de autoajuda, vou falar de aprender a se amar e não se rejeitar, e não é isso que eu vou falar. Na verdade aqui eu quero falar da gente fazer isso de forma correta e equilibrada, de nos vermos como Deus nos vê. Na igreja a gente tem a tendência de viver em extremos, tá? E na área do amor próprio não é diferente. Na verdade nós temos linhas de pensamento que dizem que nós somos miseráveis, desgraçados, e isso não é verdade. O Salmo 8, do 4 ao 8, vai nos dizer aí que nós somos a coroa da criação de Deus e que Deus decidiu colocar isso na nossa vida. Nós também vamos ter aí em Gênesis 1 a menção de que Deus se alegrou em criar a gente e nos colocou como cuidadores de toda a criação dele. Então nós não somos esses miseráveis, desgraçados, não, nós somos alguém muito importante, o centro, o coração da criação de Deus. Mas nós também não somos melhores que as outras pessoas, como às vezes nós demonstramos. Lá em Mateus 5, versículo 45, nós vamos ver Jesus dizer que o sol nasce sobre bons e maus e que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Quer dizer, Deus derrama do amor dele igual para todas as pessoas e nós não somos melhores que ninguém. Mas nós vivemos nesses extremos dentro da igreja.
Às vezes nós nos comportamos como se nós não fôssemos dignos de nada, e às vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos melhores que os outros, e nenhuma dessas coisas é correta. Aqui Jesus ele nos desafia a amar o próximo como a nós mesmos, nessa passagem. Então nós precisamos saber como amar a nós mesmos. E como que a gente faz isso? Como que a gente encontra a forma correta e equilibrada de fazer isso? Em Deus. Essa é a resposta, em Deus. Como nós devemos então nos amar como Ele fez. Nós devemos nos como Ele nos vê. Qualquer coisa a mais é errado. E qualquer coisa a menos é errado também. Se a gente nos amar mais do que Ele nos ama, então nós somos mais importantes que o próprio Deus. Então estamos errados. Mas se nós nos amamos menos do que Ele nos ama, então nós estamos desonrando a Deus, dizendo que aquele amor que Ele dá para nós é errado, é distorcido, é exagerado. Então nós estamos desonrando o próprio Deus. Então nós precisamos entender como Ele nos vê. E como Ele nos vê como a maior obra da sua criação. Lá em Gênesis 1:31 vai dizer que Deus, quando terminou de criar o homem, Ele olhou para toda a criação e viu que isso era muito bom. Só que um momento antes, quando Ele já tinha criado todo o resto da criação, somente não tinha criado o homem, Ele vai dizer que viu que tudo era bom. Mas a partir do momento que Ele criou o homem, a criação ganhou um plus. Ela ganhou algo a mais, então ela era muito boa. Então nós somos a maior obra da sua criação. Deus nos vê como alvo de todo o seu amor. Lá em João 3,16 ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para morrer na cruz por nós, para entregar a sua vida por nós. Quer dizer, Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso por nós. Então nós somos alvo de todo o amor de Deus. Ele nos vê como a sua noiva. Tem vários textos na Bíblia que vão falar que nós somos a noiva de Cristo. Eu preferi ressaltar o de Apocalipse 19, aí os versículos 6 a 8, que fala quando o cordeiro encontra a sua noiva do matrimônio, da cerimônia. E é lindo ver ali como fala que o cordeiro ansiava pela sua noiva, e essa noiva se apresenta diante dele, linda, vestida de linho, e o linho é a justiça dos que seguem então a Deus, e essa noiva é a igreja. Então nós somos, Ele nos vê dessa maneira. Como Ele nos vê como parte dele, como parte da carne dele. Lá em 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, que Ele é a cabeça, mas que nós somos o corpo, nós somos parte da carne dele. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele nos vê como a sua família. Lá em Romanos 8, 14 e 15 vai dizer que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados por Deus. Então nós somos parte da família de Deus. Então aqui, nessa parte, quando ele fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, fazendo referência de que nós precisamos nos amar, ele está dizendo, Jesus está nos chamando, ele nos chama a amar quem nós somos em Deus. É isso que Ele está nos chamando, a amar quem nós somos em Deus. E esse é a segunda parte, a segunda direção que Deus dá para esse amor. E a terceira parte que eu vejo nesses dois mandamentos, a terceira direção desse amor é o amor ao próximo. Também no versículo 39, outra vez, ele vai dizer assim, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós precisamos amar o próximo. O Senhor Jesus, ele nos desafia também a amar o próximo, a entregar esse amor. E de que forma ele nos desafia a amar o próximo? Como nós amamos a nós mesmos. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o amor de Deus por nós é desse tamanho. Então o nosso amor por nós mesmos tem que ser desse mesmo tamanho, porque Ele nos ensina como a gente tem que nos amar. Então isso nos leva a amar o próximo como nós mesmos. Quer dizer que se nosso amor por nós mesmos é desse tamanho, o nosso amor pelo próximo tem que ser desse tamanho. Quer dizer que o nosso amor pelo próximo tem que ser do mesmo tamanho que do amor de Deus por nós. Como na prática isso tem que ser?
nós devemos amar o próximo como Deus nos vê, nós devemos olhar para o próximo como Deus olha para nós. Então, o próximo, ele é a maior obra da criação de Deus. O próximo, ele é alvo de todo o amor de Deus. O próximo, ele é a noiva de Deus. Nós devemos tratar o próximo como parte do corpo de Cristo, como parte da carne de Deus. Então, o próximo é como se fosse família de Deus. Nós temos que tratar ele dessa maneira. E quando perguntam a Jesus como identificar o próximo, Jesus nos conta uma parábola que vai deixar claro, muito claro, isso que a gente acabou de falar. Isso está lá em Lucas 10, do 25 ao 37, e é a parábola do bom samaritano. Essa parábola Jesus conta e ele diz assim, tinha um cara que queria ir de Jerusalém para Jericó, e aí ele estava indo e no meio do caminho os ladrões pegaram ele, roubaram o que ele tinha e deram uma surra nele e deixaram ele ali para morrer. E aí passa um sacerdote por ele, o sacerdote não faz nada, passa um levita e o levita também não faz nada. E aí passa um samaritano. O samaritano olha, vai lá, trata os ferimentos dele, leva ele para Jericó, para a cidade mais próxima, e aí põe ele numa hospedaria, paga o dinheiro para que cuidem dele e ainda diz assim: se vocês gastarem alguma coisa a mais com ele, quando eu voltar, eu pago o resto. E aí Jesus propõe isso num contexto onde tem um homem que está perguntando: Jesus, me explica quem é meu próximo. Em um texto que provavelmente tem ligação com o nosso texto base. Porque esse homem começa dizendo: eu entendo que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus vai dizer: muito bem, entendeste bem. E ele vai dizer: mas quem é meu próximo? E aí Jesus segue com essa explicação, com essa mesma explicação. E nós temos que entender então que o que Jesus está propondo ali é algo, entender a ação que nos leva a ter a mesma atitude de Cristo, que é o que a gente vai ver, que é o que a gente mencionou em cima ali. Jesus propõe que ali o assaltado, ele na verdade não tem muitos detalhes a respeito do assaltado, porque ele não é importante. Saber quem é a pessoa, quem é o próximo diretamente, não é importante. O importante é saber que aquela pessoa que estava próxima ali, ela tinha necessidade e eu podia ajudar ela, o samaritano podia ajudar ela. Independente se era um judeu, se era um samaritano, se era um assaltante, se fosse quem fosse. Não importava, Jesus não dá ênfase nisso, ele não diz o nome, não diz a nação, não diz nada disso, porque não importava. Era alguém que precisava de ajuda. É assim que Jesus trata do assaltado. E aí ele propõe o sacerdote, que de fato era alguém que ministrava na presença de Deus. Ele propõe o levita, que era alguém que de fato trabalhava no templo, desde os que tocavam no templo até os que limpavam o templo. Eram levitas, porque eram descendentes de Levi, e essa tribo foi escolhida para servir no templo, lá no Antigo Testamento. Então eles trabalhavam no templo, e aí ele propõe um samaritano, que de maneira geral para o judeu era alguém corrupto, alguém descrente. E Jesus contrapõe então os supostos crentes, que eram o sacerdote e o levita, em contrapartida do descrente, que era o samaritano. E que Jesus já tinha deixado isso claro quando ele conversa com a samaritana lá em João 4, que ele vai dizer: os judeus adoram em Jerusalém, vocês no templo em Jerusalém, vocês no monte, mas quem está certo são os judeus. Os judeus, a salvação vem dos judeus. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo: vocês adoram do jeito errado, vocês seguem a Deus do jeito errado. Então ele escolhe especificamente alguém que vive como descrente para contrapor a atitude correta em relação à atitude errada dos próprios crentes. Mas Jesus escolhe o samaritano pela atitude dele, por como ele age, porque a atitude do samaritano é exatamente a mesma atitude de Jesus. Ele copia a atitude de Jesus. Por quê? Porque ele cuida de um estranho, o samaritano cuida de um estranho que ele não conhece, que ia morrer. E ele traz salvação na vida desse estranho, que ele não sabe se vai retribuir isso, se vai pagar o que ele gastou, ou se vai fazer valer tudo o que ele fez por ele. E é exatamente a mesma coisa que Jesus fez por nós.
Nós éramos esse estranho que Jesus não conhecia, que não tinha nenhum compromisso em pagar a obra que Jesus estava fazendo, e ainda assim Jesus vem e nos salva da morte que estava sobre nós. Então, Jesus propõe dessa maneira a relação entre o que o samaritano fez para essa pessoa que foi assaltada, da mesma maneira como ele propõe que o que ele fez é a mesma coisa. A atitude então do samaritano é amor ao próximo, porque é a mesma atitude de Cristo. Então Jesus aqui nos comissiona a amar o próximo como ele nos amou. Então aqui ele nos comissiona a amar o próximo como ele nos amou. Eu separei em 3 pontos porque eu vejo que esses 3 pontos, essas 3 partes, nisso que Jesus falou, elas são uma escada. Porque nós temos que alcançar um nível para passar para o outro. Não tem como saltar qualquer um desses níveis. Nós precisamos primeiro aprender a amar. E isso é amando a Deus. Nós precisamos entender o nível de amor. E isso é amando a si mesmo. E daí sim nós podemos dar amor. E isso é um amor ao próximo. Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Era isso que eu queria compartilhar para as nossas vidas nesse momento. Esse evangelho simples de entender que nós precisamos nos aprofundar no amor. Aprender a amar com Deus. Aprender qual é o nível de amor que nós devemos ter por nós mesmos. E aí entregar esse mesmo amor ao próximo. Isso é o que eu queria compartilhar com você. E por último eu quero deixar um desafio. Eu quero te desafiar a aprofundar-se no amor de Deus. Tá bem? Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça que eu quero orar com você. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu quero entregar essa igreja que nos assiste hoje, que nos acompanha, e eu quero derramar das tuas bênçãos. Vem manifestar, Deus eterno, em nós a profundidade desse amor, Deus eterno, e vem nos ensinar esse evangelho simples, que na verdade alcança todas as áreas da nossa vida e é a base para todo o evangelho na nossa vida, para toda a vida cristã, como tu mesmo propões, Jesus, nessa passagem. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua igreja que ela vai ser inundada, Deus eterno, inundada com esse entendimento profundo do amor e com esse entendimento profundo do que é o que tu veio ensinar para nós. Esse amor que é a base para todo o evangelho. Em nome de Jesus, isso eu declaro sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, então, meu querido. Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu te peço que você deixe um like, comenta se você achou interessante algum detalhe, comenta se você tem algo a acrescentar a respeito dessa palavra, continuar essa conversa, comenta se você discorda disso também, contrapõe então o que a gente está falando para que a gente possa crescer. Eu te convido também a compartilhar, para abençoar, para falar desse amor para mais pessoas. Então compartilha para todo mundo que você pode, espalhe essa mensagem para todos os lados. E por último, eu te convido a te inscrever no canal, porque se você estiver inscrito no canal, os nossos próximos vídeos vão chegar como notificação para você, e aí você não vai perder nenhum vídeo, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.